Olá, tudo bem? Como vai você, meu amigo e minha amiga? Deus abençoe você grandemente. A Bíblia diz, eu não sei qual é a afronta que você está passando, mas houve um homem na história que ele perseguiu os cristãos, era considerado como um leão selvagem. Ele não queria de hipótese alguma que alguém pregasse o nome de Jesus Cristo. Defendia a lei de qualquer maneira, cumpria a risca. Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas ele continuaria insistindo que quem não pregasse somente os Torá, os Pentateuco, seria fora da lei. Ele estava pregando a Jesus Cristo, ele não queria que ninguém pregasse a Jesus Cristo, que era o Saulo. Quer dizer assim, e Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquestes caminhos, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitaneamente o cercou um resplendor de luz e dizia do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura é para ti recalcitrares contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te serás dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pelas mãos, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias o Senhor: Há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia! Que leitura, passagem bíblica maravilhosa, né? Nós vemos um homem que perseguia os cristãos. E de repente, ele vai ao sacerdote pedir carta para ir a Damasco, onde que estava uma grande quantidade de cristãos. E ele consegue essa carta e ele vai para Damasco. A Bíblia não diz que ele estava sobre um cavalo, não diz, mas dá a entender que ele estava sobre alguma coisa. E ao caminho com seus homens, Jesus Cristo aparece a Saulo. E Saulo cai por terra. E Saulo levanta e diz: Quem és, Senhor? Jesus, ele responde para Saulo: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é uma ponta aguda. Então, aquele homem que era perseguidor, ele foi convertido ao cristianismo. Aquele homem que perseguiu os cristãos, agora ele foi se aliar aos cristãos para ganhar alma para Jesus. Mas o que mais me impressiona na vida de Saulo era um homem que estava conduzindo os seus homens para Damasco. E ao encontro com Jesus, ele é conduzido à rua chamada direita. E ali ele fica 3 dias sem enxergar, mas ele fica em oração. A Bíblia de texto diz que ele estava em oração. E o Senhor Jesus aparece a Ananias
e pede para que ele isse em casa de Judas, na rua chamada direita, porque tinha um homem chamado Tarsa que estava orando para ele pôr a mão para que ele tornasse a ver. Ananias indaga a Deus. Ananias vai dizer para Deus: Senhor, há muito eu vi acerca deste homem, quantos males tem feito a teus santos, e tem poder o sacerdote aí para poder prender todos que invocam o teu nome. Mas Jesus responde: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome. E Jesus fala que no mundo teremos aflições. Eu mostrarei quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aqui fica para nosso aprendizado que quem toca no cristão, toca em Jesus. O que Jesus disse a Saulo? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Jesus não disse que porque Saulo está perseguindo os cristãos, não. Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. É isso que faz um líder. Ele nunca põe a culpa no outro, ele traz a culpa para si. E outra coisa que nós aprendemos, que Deus fechou os olhos visíveis de Saulo para abrir os olhos espiritual. Você sabia que foi em meio ao deserto que saiu as lindas músicas, as mais belas passagens bíblicas? No meio do deserto saiu pastores que conduziam o seu rebanho, como Moisés. O deserto, meu irmão, não é para você morrer, é para que Deus edifique a sua vida. Então nós aprendemos com Saulo que perseguir os cristãos é a pior loucura que existe na terra. Os cristãos, ele tem um dono, e esse dono é Jesus. Talvez você vê alguém perseguindo o cristão há 1 ano, 2 anos, 10 anos e pensa que nada está acontecendo. Eu vou dizer uma simples palavra para que nós entendamos. Quando você vai carregar o seu celular, você ganha 10 gigas. Um exemplo, você tem aquele tempo para usar os 10 gigas. Se você usou, acabou o tempo, já era. Ou se acabou, também já era. Assim Deus faz com o ímpio também. Ele dá uma oportunidade. E as oportunidades ela vai se infindando até acabar. Quando acaba, o Senhor acaba dizendo este versículo: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos para que viva. Essa palavra não tem um prazer, é porque se ele não se arrepender, a morte é certa, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna. O que nós precisamos aprender com Saulo também, que ele tinha ele guardava a lei de uma maneira fenomenal. Aos 6 anos ele já era levado para aprender o Torá, e ele foi passando por faixa etária de idade, até chegar um bom fariseu, precisava passar por todas as etapas, alguns estudos, a oratória e mais outros, etc. E ele passou por todos os estudos. Quando nós vamos aprofundar na história dele, ele era ou casado ou ele era ou viúvo, porque ele participava do sinédrio. E para participar do sinédrio tinha que ser casado ou viúvo. Mas nesse tempo o Saulo era perseguidor e se tornou perseguido. Mais para frente o nome dele quer dizer também Paulo também, quer dizer o mesmo nome. Mas o que nós temos que entender é que Deus ele não brinca, ele dá tempo ao tempo. E o tempo dele não é tarde nem atrasado, mas é na hora certa. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai, essa história do apóstolo Paulo nos deixa a gente mais confiante no Senhor. Nós sabemos que nós temos um dono, e esse dono é Jesus. Meu Deus, eu não sei qual é a afronta que essa pessoa está passando, as dificuldades, as lutas, mas o Senhor sabe, meu Pai. Vai de encontro à vida dela, a família, os negócios, a saúde. Meu Deus, talvez esse senhor que tem passado por tanta afronta, humilhação, dá ele paz. Meu Deus, repreenda a seta maligna que não provém do Senhor nessa vida. Oh, Senhor, ilumina esse caminho, faça a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Um abraço.